Amém. Eu não sei quem aqui foi cristão nos anos 90, eu me converti naquela década e eu lembro que tinha um movimento de avivamento, de congressos, e aí nesses eventos, nesses lugares, haviam pastores orando para que as pessoas caíssem no Espírito. E era algo comum em muitas igrejas, né? Pastores orando, impondo as mãos, soprando e fazendo um gestual para que as pessoas caíssem no Espírito. Embora Jesus e os apóstolos não tenham praticado isso, não é verdade? E aí muitos questionaram a legitimidade desse tipo de coisa e de movimento, de atitude. E aí alguns teólogos sabiamente propuseram uma pergunta para reflexão das pessoas que passavam por essas experiências. Uma vez que essas experiências são pessoais, é difícil a gente julgar a experiência do outro, não é? Então a pergunta de reflexão foi a seguinte: depois que você se levantou daquela queda, o que mudou na sua vida? Isso pelo seguinte, porque se alguém teve uma tamanha experiência com a presença de Deus, se o poder do Espírito Santo se manifestou a ponto de a pessoa cair desmaiada, tamanha a intensidade dessa presença, é impossível essa pessoa se levantar do mesmo jeito para viver a mesma vida, caindo nos mesmos erros. É impossível. E essa é uma pergunta de reflexão para a gente, não só em relação a esse tipo de manifestação, mas eu creio que deve se aplicar a toda a nossa vida devocional, não é? Jonatas, eu tenho orado muito, tenho lido muito a palavra, estou participando do jejum junto com a igreja. E o que tem mudado? Tem que mudar. Se eu tenho me dedicado mais a Deus do que antes, se eu tenho me colocado aos pés dele, se eu tenho sentido a presença poderosa dele, eu não posso continuar com a mesma irreverência, falta de temor, permitindo as mesmas impurezas. Eu não posso chafurdar na mesma lama que eu estava chafurdando antes. Algumas coisas têm que mudar, porque agora o próprio Deus tem se manifestado no meu coração. E a gente precisa sempre fazer essa pergunta: até que ponto esse encontro que eu tenho tido com Deus tem transformado a minha vida? Sabe por quê? Os reformadores diziam que até mesmo quando a gente cultua Deus, a gente é capaz de pecar. E isso é bíblico. Tiago diz assim: olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjar no prazer de vocês. Há coisas que Deus nem responde, porque são pedidos que vão fazer mal para a gente, porque a gente, enquanto ora, está pecando. Tem gente que, enquanto ouve a pregação da palavra, endurece o coração e despreza aquilo que está sendo pregado, no momento do culto. Tem gente que fica numa atitude crítica, que não tem fim, nos momentos que deveriam ser os momentos de maior consagração, nos momentos santos. Pode ter gente que participa, por exemplo, de uma campanha dessa de jejum, só por questão social, não é? Está todo mundo fazendo, eu estou fazendo também, mecanicamente, e não está percebendo o privilégio que tudo isso representa, e não está devidamente quebrantado diante do Senhor. Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, disse uma frase que marca aí, está aí sendo divulgada nas redes sociais. Ele fala assim: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Até mesmo aquilo que deveria ser santo, muitas vezes não é, por falta do devido temor a Deus, do devido quebrantamento, e porque a gente torna coisas sagradas mecânicas, e a gente acostuma com conviver com o sagrado, e a gente perde a reverência com muita facilidade. Há uma inclinação para isso no nosso coração. Agora, haveria algum parâmetro para a gente avaliar se todos os exercícios das disciplinas espirituais têm sido legítimos, ou essas experiências transcendentes são legítimas? E o texto que a gente vai ler agora, que é esse texto de 1 João, João faz uma espécie de síntese do Evangelho. Ele queria que aquela igreja primitiva no século I entendesse o que é verdadeira espiritualidade, verdadeira vida com Deus. E João toca em alguns temas muito sensíveis. Queria que você ficasse atento a essa leitura, em que ele propõe, então, a espiritualidade que de fato agrada a Deus. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta:
Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele, de Deus, um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, João está aqui contrastando talvez uma lógica de espiritualidade do seu tempo, dizendo, olha, a mensagem que dele ouvimos é essa. O que de fato vai legitimar a experiência de vocês são 3 coisas que ele vai tratar nos capítulos 1 e 2. Primeiro delas, a experiência da transparência. Não existe verdadeira espiritualidade sem transparência, não existe verdadeira espiritualidade sem graça, sem entender a graça de Deus comigo e vivenciar essa graça nos meus relacionamentos interpessoais, e também, óbvio, obediência. Que experiência transcendente, poderosa de cair no Espírito é essa que eu levanto e continuo o mesmo rebelde, o mesmo boca suja, o mesmo viciado em impureza que eu era antes? Não tem como. Se a experiência é real, isso não vai acontecer. E a ilustração que ele usa para dar início a essa reflexão e a essa lição é a experiência, ou a ilustração da luz e o impacto que a luz tem quando ela encontra as trevas, não é? O que a luz faz quando encontra as trevas? Ela dissipa as trevas, ela desfaz as trevas. As trevas não são capazes de resistir à luz. Onde existe alguém que é luz no meio deste mundo em trevas, esse alguém vai iluminar as regiões obscuras desse mundo. Então o que ele fala é que Deus é luz e o mundo está em trevas. E aí quem andar com Deus vai ter essa luz em si. Quem andar com Deus vai andar na luz. Quem andar com Deus vai ser alguém que vai conseguir enxergar a verdade. Não a verdade que ele construiu, mas a verdade segundo Deus, porque ele anda segundo essa verdade. Paulo fala em Filipenses 2 que nós, como igreja, somos luzeiros no mundo. Ele usa essa expressão. Ele fala assim, olha, vocês são filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês foram chamados a viver como luzeiros do mundo. Jesus também falou isso, olha, a luz de vocês tem que brilhar diante dos homens, para que vocês glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. As pessoas têm que glorificar a Deus porque veem em mim e em você a luz da verdade revelada por Deus. Tem que haver diferença. Então, ser luz, andar na luz é uma vocação da igreja, é isso que ele está falando. Então, como é que é andar na luz? Como é que é viver essa verdadeira espiritualidade? Primeira característica da verdadeira espiritualidade é que ela tem a ver com transparência. Em que sentido? Uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem vivido uma espiritualidade legítima, caindo no Espírito ou não, falando em outras línguas ou não, exultando em expressões corporais no culto ou não, em primeiro lugar, é que seja uma pessoa transparente. A gente sabe que andar na luz é viver sem encobrir o pecado. Isso é viver de uma forma transparente. A gente está vivendo um contexto aí que a gente vê tanto o executivo como o judiciário do nosso país o tempo todo articulando para esconder coisas das quais eles se envergonham, não é? Há uma inescrupulosidade que é o tempo todo maquiada por artimanhas, mecanismos, e a gente fica assim, que vergonha. Olha que vergonha o nosso judiciário, segundo mais corrupto do mundo, segundo a Transparência Internacional. Olha que vergonha os nossos governantes. Mas esse não é um mau privilégio deles, essa é uma realidade de todo ser humano.
Nós, como seres humanos, temos uma inclinação a encobrir aquilo que envergonha a gente, a esconder, a fingir, a dissimular. Há uma tendência à hipocrisia inerente a todo ser humano. E aí, gente querida, a gente, nessa tentativa de esconder, pode descobrir uma religião. E as religiões, em geral, elas tentam te ajudar nisso, a preservar o seu ego, a você, praticando os ritos daquela religião, mostrar para a sociedade como você é bom. De modo que a religião, normalmente, ela não procura a glória de Deus, procura a glória do homem. Mas o que o Evangelho faz é exatamente o contrário disso. O que o João está falando é andar na luz, não é fingir que está tudo bem, não é dissimular, não é passar para os outros uma ideia idealizada de si mesmo, não é isso. Andar na luz, em primeiro lugar, é reconhecer que você é um miserável pecador e dizer, eu tenho pecado sim, tenho pecado nisso e naquilo. É confessar pecado, é isso que ele está falando. Porque se você está vivendo de forma diferente, você está enganando a si mesmo e está dizendo que Deus é mentiroso. Foi isso que João falou aqui. Para com isso. Seja transparente. Não faça de Deus um mentiroso. Não tente viver uma vida religiosa que preserva uma reputação ilibada, quando na verdade você está vivendo uma tragédia por dentro. Isso não é evangelho de Jesus, isso não transforma ninguém, isso cria monstros hipócritas. E a nossa sociedade está cheia disso. O evangelho fala, cara, rasga o verbo, rasga o coração, procura pessoas que sejam amigos de verdade, para quem você pode compartilhar, procura pastores de verdade, para quem você vai compartilhar suas dificuldades, seus dramas, suas lutas contra o pecado, suas derrotas. E você não vai ser censurado e condenado, você, pelo contrário, vai encontrar apoio, alguém que vai orar por você e dar a mão para você no momento da sua luta contra isso, diante de quem você não precisa atuar, não é? Deus não espera de mim e de você, gente, 100% de perfeição, Ele espera de mim e de você 100% de sinceridade, em primeiro lugar. Tem um puritano do século XVII, chamado John Trapp, que ele diz o seguinte, o coração quebrantado é o único coração sadio. Não tem nada que adoece mais um coração do que a prepotência de se colocar numa posição de inerrante, de uma pessoa que não erra, que não se equivoca, não é? Isso distorce completamente o que é ser cristão, distorce a essência do Evangelho. Então ele está falando, olha, você pode não ter essas experiências, mas uma coisa você não pode deixar de ter, a experiência de um coração rasgado, quebrantado, sincero, humilhado diante de Deus. João 8,32, conhecerão a verdade vai libertar vocês. Gente, o que o mundo procura fazer é viver uma mentira, acobertar mentiras. As pessoas vivem acreditando em mentiras sobre si mesmas, ou mentiras que contaram para elas sobre si mesmas, ou mentiras que elas mesmas, né, criaram para si próprias para viver uma vida de mentira. As redes sociais estão aí para mostrar como as pessoas procuram viver o ideal do mundo digital, do mundo artificial da internet. Nada daquilo é verdadeiro, tudo aquilo vai passar. A verdade, porém, se encontra em Cristo. Vocês vão conhecer a verdade, vocês vão conhecer Cristo. E Cristo não é uma lista do que fazer e do que não fazer. Cristo é uma pessoa, e a Bíblia diz, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês vão conhecer a encarnação da verdade na pessoa de Cristo. E Ele é como um espelho diante de nós. Eu olho para Ele e consigo me enxergar e olhar quanto eu sou diferente dele e o que eu preciso ser quando eu olho para ele. E Jesus é o homem como foi criado para ser, o caráter, os valores, o sentido para a vida com o qual Deus criou o ser humano, que se perdeu na queda, a glória de Deus perdida ali, é restaurada em Cristo e na imitação de Cristo. Cristo inaugura essa era da restauração da glória de Deus no homem, não é? Então a gente
precisa se esvaziar de toda a prepotência, a gente tem que parar de se esconder, a gente tem que trazer a verdade à tona e confessar e se submeter a tratamento, não é? Tiago fala assim: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para vocês serem curados. Não existe cura da alma sem confissão. Os problemas precisam ser enfrentados, e tem gente que passa a vida varrendo para debaixo do tapete problemas emocionais, enfermidades, mentiras, pecados, impurezas, porque preferem viver a aparência da religiosidade igrejeira dominical do que viver o verdadeiro Evangelho de Cristo que permeia toda a nossa semana, 24 horas por dia. Esse é o Evangelho de Jesus. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbio 28, 13. Gente que pensa que escondendo o pecado está conseguindo se passar por bonito. E Deus está falando na palavra dele: ó, não vai prosperar. O único caminho para a prosperidade, do ponto de vista dos valores do reino de Deus, é confissão e abandono do pecado. Porque Deus não é esse que está doido para conhecer sua falha, para tripudiar em cima de você. Não. Ele está doido para agir com misericórdia e restaurar a sua vida. Mas isso não vai acontecer enquanto você estiver encobrindo o pecado. Tem que rasgar o verbo. É isso que João está falando. Esse é um dos principais pilares da verdadeira espiritualidade. Uma espiritualidade que não passa pano para o pecado. Deus não se impressiona com quanto a gente convence as pessoas de uma espiritualidade estereotipada. Não, Ele se alegra em ver pecadores miseráveis e teimosos como eu e como você, quebrantados e andando na luz. Isso alegra Deus, não é? E aí João fala assim no verso 7, olha, se a gente realmente confessar nossos pecados, a gente tem comunhão uns com os outros. Não existe sequer comunhão cristã se não houver confissão e transparência. Ah, mas eu participo de tantos grupos, eu tenho tantos amigos na igreja, eu vivo em comunhão. Não vive. Isso não é comunhão. Isso é agenda social intensa, não tem nada a ver com comunhão. Comunhão é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É andar junto, é ser suporte, é orar pela pessoa, é deixar que alguém ore por você, é rasgar o coração, é viver relacionamento nesse nível que o Evangelho propõe a gente a viver, né? Se existe transparência, haverá verdadeira comunhão, e a gente não vai ter dificuldade de rasgar o verbo. Isso é construído, às vezes leva tempo. O que não pode é a gente abandonar esse projeto, porque é o projeto do reino de Deus. Então, uma verdadeira espiritualidade vai levar a gente a querer célula, a querer discipulado, querer prestar contas, querer conversar com o pastor, porque são pessoas que Deus colocou para apoiar a gente nesse processo de imitação de Cristo. São pessoas que vão ser bênção na nossa vida. Isso é verdadeira espiritualidade. Transparência. Transparência e coerência. Segunda lição é que a verdadeira espiritualidade tem a ver com graça. Consequência de a gente andar na luz é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 7. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma graça que cobre e nos absolve, todos nós merecemos a condenação diante da justa justiça de Deus, mas todos nós somos absolvidos, não por nossos méritos, mas porque Jesus morreu na cruz por nós. Essa é a boa nova de salvação, a boa nova da graça de Deus. Mas a gente, muitas vezes, para o discurso por aí, não é? Eu amo a graça de Deus, porque a graça de Deus me perdoa. Mas João vai além, ele fala, a verdadeira espiritualidade, ela não só é grata pelo perdão de Deus, mas ela se deixa purificar por essa graça. Perdoa os pecados e purifica de toda injustiça. Então, não seja alguém que fala assim, obrigado, Senhor, pela sua graça que me perdoou e me absolveu, só não. Fala assim, Senhor, obrigado pela sua graça que tem me feito prevalecer sobre o meu pecado.
que tem me levado a uma vida santa, uma vida que abandona o que é impuro, e mais do que isso, que me faz ser misericordioso com as pessoas que têm falhado com a gente, comigo, né? A gente tem que buscar exercer essa graça nos nossos relacionamentos também, né? Aí quando a pessoa não entende a graça, acontece o que Tim Keller falou aqui nessa frase, olha, o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fizeram. O verdadeiro evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que Jesus fez na cruz por elas. A verdadeira espiritualidade não está insuflada, cheia de si, orgulhosa, porque olha como eu sou virtuoso, como eu sou bom, olha quantas coisas eu fiz, quantas obras. Não. A verdadeira espiritualidade sabe que por mais que eu faça, eu não vou ser digno da misericórdia de Deus. A verdadeira espiritualidade pensa assim, Senhor, apesar de eu ser esse miserável, a Tua graça me alcançou, e é por isso que hoje eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, é só por isso que eu posso participar da ceia, é só por isso que eu posso viver em comunhão com o Senhor. Então, o que desfaz a nossa culpa e nos absolve não são nossas boas ações, mas a boa ação de Jesus por nós na cruz. E aí veja um alerta que João faz logo em seguida, no capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Ele está falando, gente, cuidado quando a gente fala de graça, porque tem pastores por aí falando de uma graça barata, tem pastores por aí banalizando o perdão de Deus, como se não tivesse custado caro para Jesus na cruz. Aí ele fala, a verdadeira compreensão da graça faz o quê? Faz com que a gente não queira mais pecar. Eu escrevo essas coisas, gente, sobre graça, não é para vocês relaxarem e deixarem rolar o pecado. Não, é para que vocês não pequem. O entendimento verdadeiro da graça é aquele que sabe que a graça precisa ser usufruída mediante a consciência de que a nossa vocação em Cristo é para a santidade. É isso que João está falando. E aí ele vai e insiste, olha, mas caso a tragédia do pecado aconteça, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então o que ele está trazendo é a boa nova de que nesse objetivo de todo cristão de ser santo, a graça nos alcança para nos impelir a uma vida sem pecado. Então, Jesus morreu em nosso lugar para nos absolver, e essa é uma mensagem de graça que a gente precisa lembrar sempre, não é? Mas a mesma graça que salva também santifica. Paulo, em Efésios 2:10, quando ele fala sobre a doutrina da predestinação, ele fala assim, somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se orgulhe. Mas ele complementa, ele diz o seguinte, Deus de antemão preparou as boas obras para a gente andar nelas. O fato de eu não ser salvo pelas minhas boas obras não quer dizer que eu não tenha uma vocação para as boas obras. E aí é o ponto da nossa terceira lição, não é? Então, a verdadeira espiritualidade tem a ver com transparência, tem a ver com ser alcançado pela graça e agir com a mesma graça com as pessoas, ou seja, aquela pessoa que tem toda a coreografia da espiritualidade num culto, que adora vigílias, que adora jejuns coletivos, mas perdoar o outro não. Ou seja, Deus pode me perdoar das coisas terríveis que eu já fiz na vida, mas eu não posso perdoar o outro que errou comigo. Essa é uma espiritualidade falsa. Essa coreografia não está chegando no céu, não. Quando o apóstolo Pedro fala para o marido tratar a esposa com honra, como co-herdeira em Cristo, como parte mais frágil da relação,
Ele fala assim, olha, para que as orações de vocês não se interrompam, para que as orações de vocês não deixem de ser ouvidas no céu. Ele está falando, olha, que relacionamento, que espiritualidade é essa? Que está levantando a mão na igreja e querendo bater na mulher em casa. Não tem isso, gente. Que incoerência é essa? Ou seja, tudo bem eu receber a graça de Deus, mas eu não tenho paciência com as pessoas. Não posso, não pode, isso é incoerente, isso não tem cabimento. Então, eu preciso entender a graça de Deus e o dever que eu tenho de passar ela adiante. Tem a ver também, em terceiro lugar, a verdadeira espiritualidade tem a ver com obediência. Não acredite em nenhuma espiritualidade, em nenhum pregador do Evangelho que viva uma vida incoerente. Adiante, a gente está lendo aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu já estou ficando com a fama de que leio textos muito longos. Aí hoje o texto era muito longo, aí o que eu fiz? Eu vou dividir em 3, aí cada parte da mensagem eu vou lendo um, que aí ninguém vai achar que eu li um texto longo demais. 1 João 2,4, aquele que diz, eu o conheço, eu sou crente, eu sou de Jesus, eu vou à igreja todo domingo, louvo, oro, participo da campanha, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, deve andar assim como ele andou. Quem diz que é de Jesus, tem que imitar Jesus. Tem que ser como Jesus. Tem que mostrar Jesus no seu jeito de tratar as pessoas, no seu jeito de educar seus filhos, no seu jeito de tratar sua esposa, no seu jeito de decidir coisas no seu ambiente de trabalho, no seu jeito de agir diante da possibilidade de uma cola na faculdade. Tem que começar a ter atitudes nobres que só alguém que nasceu de novo e tem o Espírito Santo agiria nesse mundo corrupto e depravado, no qual vocês foram chamados a viver como luzeiros, como estrelas, fazendo diferença. E isso não acontece, esse impacto não é causado pela igreja, onde não há obediência. Então, cuidado com esse evangelho que está sendo pregado por aí. Venha como está e fique como está. O Josemar Bessa, um pregador reformado, conhecido na internet, ele teve uma frase que me marcou muito. Ele diz o seguinte: se você veio como estava e permaneceu como estava, lamento informar que você não veio, porque é impossível um verdadeiro encontro com Jesus, um novo nascimento pelo poder do Espírito Santo, não ser acompanhado de uma vida transformada. Coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo. É nova criatura. Somos chamados a nos despir do velho homem, não é? Vocês são meus amigos, disse Jesus em João 15,14, se vocês fizerem o que eu mando. Poxa, pesado Jesus falar isso, né? Como assim? Que tipo de amizade? Amigo é aquele que ama, né? Peraí, mas se Jesus é o próprio Deus Criador encarnado, na pessoa do Filho, e o Deus que criou a minha vida, se eu chamo Ele de Senhor, digo que eu sou discípulo dEle, mas não faço o que Ele manda, eu não amo Ele, é isso que Ele está falando, isso é incoerente, não fala que me ama, se você não me obedece, se você vai na contramão daquilo que eu ensinei, não tem amor a isso, é mentira. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, verso 21 em diante. Esse é o Evangelho. É o Evangelho que não fica pregando um Jesus fofo, um Jesus bonachão, um Jesus manipulável, um Jesus da religião idealizada, mas prega o Jesus que requer dos seus discípulos obediência, que prega Jesus não como o meu amigão, não, mas como o meu Senhor, aquele que vai dizer como eu vou viver.
como o próprio Deus encarnado, como aquele que foi o personagem bíblico que mais falou sobre inferno, sobre juízo. Esse é o verdadeiro evangelho. Quem entende isso, entende o que é a verdadeira espiritualidade. Pô, eu sei que eu não posso brincar com o pecado. Eu recebi uma nova natureza. Agora não é mais o pecado que tem domínio, né? Que agora agora é a lei do espírito da vida. E a gente é vocacionado a viver a imitação de Cristo como sal da terra e luz do mundo. Não existe cristão progressista, cristão que está tentando bancar o antenado com o século, tentando adaptar o evangelho, como diz um pregador famoso por aí, não é? Temos que adaptar a Bíblia é um livro muito antigo. Esse já rompeu com o evangelho há muito tempo, ele já está pregando o próprio evangelho que ele mesmo criou, ele mesmo inventou. Outros se tornaram mercadores da fé. E eu já acompanho a igreja há uns 34 anos que eu estou convertido, e infelizmente eu queria dizer assim, vocês que se converteram há pouco tempo, ao longo desses 34 anos, cada vez eu tenho visto menos vendilhões da fé. Mas, infelizmente, o que eu vejo é exatamente o contrário. Naquele tempo, muitos profetas se levantaram e confrontaram esses mercadores da fé. Hoje em dia, alguns já estão até meio cansados disso, né? De tanto confrontar, de tanto falar, parece que está enxugando gelo, porque à medida que a volta de Jesus se aproxima, parece que a falsa religião, o falso cristianismo, a falsa igreja só cresce no nosso tempo, não é? E aí se esquecem que o mesmo Deus que nos perdoa, que é gracioso, que é bondoso, também está irado com o nosso pecado. Está irado. A Bíblia fala, Romanos, Paulo fala assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus está irado com o nosso país, está irado com o que está vendo os nossos governantes e juízes fazerem. Gente que foi eleita pelo povo para assaltar o povo e para oprimir o povo. Não interessa de que vertente política, tá? Com Deus não tem direita e esquerda, tem verdade e mentira, justiça e injustiça. É assim que Deus vê as coisas. E o mesmo Deus que propõe a nós, nesse texto aqui, uma mensagem tão bela de graça, de bondade, de restauração, de confissão, de uma vida... Ele também fala, olha, o juízo vai vir pesado sobre aqueles que se mantêm assim. Então, se nascemos de novo, gente, a gente não vai querer obedecer pelo tacão da lei, não é? Eu quero obedecer porque eu me rendi completamente. Agora quem habita em mim é o Espírito Santo. Eu tenho alegria no que é santo. Para mim não é um peso dizer não para o meu pecado. Para mim não é um peso buscar as coisas de Deus, participar dessa campanha, começar a orar mais, vir na reunião de oração. Para mim não é um peso fazer uma devocional pequena do retiro, ao mesmo tempo fazer a bianual. Não é um peso. Pelo contrário, quanto mais eu faço isso, mais leve eu fico. Por quê? Porque o Espírito Santo, uma vez que eu nasci dele, eu tenho alegria nessas coisas. Eu não vejo isso como uma coisa pesada de forma alguma, não é? E obedecer é a mesma coisa. Eu obedeço porque aquilo que desagrada o meu Senhor passou a me desagradar também. E eu não vou parar nunca de buscar essa vida santa. Então, aplicações. Primeira, recuse-se a esconder pecados. E só tem uma forma de a gente não esconder pecados: investir em relacionamentos significativos e verdadeiros com pessoas que vão ser boca de Deus na nossa vida, que vão olhar nos nossos olhos e dizer o que a gente precisa ouvir, custe o que custar, doa quem doer. E aí a pergunta, você pode dizer que você tem pessoas assim na sua vida hoje? Pessoas que quando te confrontam, você percebe amor nelas, você percebe que elas estão sendo boca de Deus ali, e que você reage bem, porque você nasceu de novo. Você não é mais o velho homem, rebelde, marrento, arrogante, não, você agora é ovelha de Jesus. Você fica triste com o seu próprio erro, e quando alguém te confronta, você agradece essa pessoa, porque você aprendeu a ser sábio. Repreende o sábio e você vai ganhar um amigo, não é? Repreende o tolo e ele vai te odiar.
isso que Provérbios fala. Mas você não. Você escolheu alguém que você pode dizer que está te discipulando? Você tem um discipulador, uma discipuladora? Você está em busca disso? Você está valorizando aquele que você tem? De vez em quando a gente ouve falar de gente que, o meu discipulado é 20 minutinhos ali na cantina, no intervalo. Gente, isso é vergonhoso. Isso não é discipulado, isso é tapiação. Isso é viver o contrário do que João está falando aqui. Não faça isso não é verdadeira espiritualidade. Para o discipulado, se for para ser assim. Discipulado é um ambiente que a gente separa para que possa haver ali sincera confissão, tratamento, confrontação, no ambiente onde é possível quebrantamento, até choro, se for preciso, para tratar as coisas sérias que estão acontecendo na minha alma, em que eu não vou ficar por aí fingindo que porque eu estou no discipulado eu estou bem. Não é estereótipo que eu quero vida real com Deus, eu não quero ser religioso, porque o mundo está cheio dessa praga. Recuse-se a esconder pecados, procure ser um filho da luz, viva como um filho da luz, procure pessoas que te apoiem. Claro, falhas na comunicação sempre há, a gente precisa ir corrigindo isso. Esses relacionamentos não são construídos em 1 ou 2 semanas, leva tempo. O que não pode é eu me evadir, é eu me recusar a procurar construir esses relacionamentos, é eu optar pela superficialidade. Não posso. Eu, como cristão, tenho que levar uma vida que valoriza a amizade de verdade, discipulado, mentoria, célula. Segunda aplicação, seja gracioso com aqueles que falharam com você. O Evangelho é sobre eu ter sido alcançado com uma mensagem de que o Deus Todo-Poderoso, perfeito, santo, 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 me perdoou. Ou seja, Ele que tem direito de nem mais olhar na minha cara, porque Ele é Deus, Ele é santo, decidiu me perdoar e caminhar comigo. Como é que eu vou ser arrogante ao ponto de falar, não perdoo aquela pessoa, né? Não vou ser gracioso? Não. Deixe-se maravilhar com a graça que você recebeu, mas seja gracioso com pessoas que estão errando com você o tempo todo. Cada um tem dificuldade que a gente não faz nem ideia. A gente pensa que tem condição de julgar uma pessoa porque a gente não faz ideia das lutas que essa pessoa está enfrentando. Se você guarda a raiz de amargura, você está dando lugar a uma espiritualidade tóxica e adoecida, que vai fazer de você um cristão doente depois. Mas se você dá lugar à graça, você perdoa, releva, anda mais uma milha, e isso é a verdadeira espiritualidade cristã. Aí você pode não falar em língua, pode não cair no espírito, você vai estar vivendo a verdadeira espiritualidade cristã. Mesmo que você não esteja ambientado com a coreografia litúrgica, você vai viver uma vida cheia do Espírito. E a terceira aplicação, faça da obediência a Deus sua principal meta de vida, né? Se você veio como estava e não mudou nada, você não veio. Não tem evangelho sem transformação, não tem conversão sem transformação. Esse é o sentido da palavra conversão. Deus não é conhecido, ou melhor, Deus não é convencido por uma espiritualidade estereotipada. Então, o que Deus espera de nós? Primeiro, 3 coisas: sinceridade para confessar pecados. Sinceridade. Segunda, seriedade em buscar santidade. Você pode dizer, Jonas, olha, eu sou sincero, eu rasgo o verbo. Jonas, olha, eu estou buscando com seriedade uma vida santa de verdade. Essa é a minha meta de vida, meu desejo é aquilo que é santo. Em terceiro lugar, eu tenho agido com graça com as pessoas que têm falhado comigo. João está falando, olha, você recebeu essa graça, você precisa exercitar ela para a glória de Deus. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, explicada de forma tão didática, tão clara, explícita por João. A gente quer te pedir que o Senhor nos ajude a trazer esses ensinamentos ricos para a nossa vida prática. Forge em nós uma espiritualidade, Senhor, em tudo condicionada àquilo que essa palavra ensina. Que exemplos maravilhosos do que é uma vida realmente convertida aos Teus pés. Que o Senhor nos leve a viver assim para a glória e louvor do Teu nome, durante toda essa semana, durante todo esse tempo de preparação para o retiro.
que na verdade é um tempo de a igreja se preparar para aquilo que o Senhor tem reservado para nós ao longo desse ano. A gente quer que esse ano seja diferente, mas isso tem tudo a ver com as decisões que nós estamos tomando hoje, com a resolução hoje de viver uma vida verdadeiramente espiritual para a glória do Teu nome. É o que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor.